basta que vocês encontrem quem pague, obviamente, né? E você vai encontrar quem pague e quem tem a necessidade daquele programa, tá certo? Qual é o seu nome? Micael. Estou pedindo ao Micael para ele gravar isso aqui, que a ideia é que a gente faça uma revisão do que a gente já viu até agora em termos de conceitos importantes. Então a gente está começando o curso de iniciação à programação. Nós já falamos algumas coisas relacionadas a como é que eu me torno um programador, tá certo? Meu nome é Álvaro Medeiros, como vocês sabem. Bom, vamos começar, né? Estamos começando o curso de iniciação à programação, tá certo? A ideia é que a gente coloque essa aula no ambiente, na plataforma, para que todo mundo possa ter acesso a esses conceitos, que são conceitos que a gente vai estar discutindo aqui. Como é que eu me torno um programador de sucesso? Como é que eu, na minha área, eu me torno um programador para que minha vida desenvolvida naquela área se torne mais fácil, mais prática, mais produtiva, e isso se traduza em qualidade de vida. Geralmente a gente mede essa qualidade de vida pelo salário que a gente recebe, né? Que vai dar para ajudar um pouco nas atividades tanto profissionais, conseguir mais recursos para você continuar se capacitando, como a área de lazer, né? Então qual é a ideia do curso? O curso tem uma parte de revisão a respeito do que é hardware e software, que a gente vai discutir, e eu vou pedir que vocês façam um trabalho de pesquisa. Eu disse já que ia pedir esse trabalho de pesquisa, mas basicamente o que é que eu quero que vocês entendam? Entendam que na parte de computação existe a parte que eu pego, como eu estou pegando aqui nesse quadro, que eu chamo de hardware. Então o teclado, o próprio móvel do computador, o equipamento em si é hardware. E se eu abrir o equipamento, eu vou ver algumas partes lá que depois eu vou explorar a respeito do que é aquela parte, qual o impacto que aquela parte do computador tem na execução de um programa. Por exemplo, quando você digita um arquivo, ele precisa ficar armazenado em algum lugar. Então tem uma parte rígida lá, que a gente chama de disco rígido, que é onde ficam armazenadas as informações, certo? Então essa parte aqui, o que é hardware e o que é software, a gente vai estar resgatando ao longo do curso, e eventualmente vocês vão ser convidados a falar um pouco mais sobre isso. Então a ideia da mecânica do curso é estar desafiando vocês e estar pedindo para vocês fazerem algumas atividades para complementar o conhecimento que vocês já trazem para a sala de aula. Todo mundo já traz o conhecimento para a sala de aula, e obviamente esse conhecimento não é homogêneo. Cada pessoa tem sua velocidade de aprendizagem, tem seus interesses, e eu quero explorar isso aí. Então o que é que eu estou propondo para ensinar programação? Eu estou propondo que a gente estude primeiramente os princípios da programação. Que princípios são esses da programação? São os princípios que me tornam um bom programador em qualquer linguagem. Então, se me torna um bom programador em qualquer linguagem, a ênfase é o princípio e não a linguagem, que tal a gente começar com uma linguagem bem bobinha, ou uma linguagem lúdica, onde essa linguagem era utilizada para motivar as crianças a desenhar, a construírem desenho pelo computador. Então existe uma linguagem chamada LOGO, linguagem Logo, que consiste basicamente em programar uma tartaruga, fazer com que essa tartaruga faça desenhos, execute desenhos ao atender alguns comandos. E aí eu já começo a falar dos comandos que são importantes na hora de se programar. Então eu tenho alguns comandos que a entidade que eu vou programar é uma entidade que tem a inteligência limitada, como eu já falei para vocês. Então, eu vou ter comandos que essa entidade, que é o computador, que eu vou programar o computador, que ela atende esses comandos sem questionar. A esses comandos eu chamo de comandos imperativos. Nós já estudamos, nós já falamos para vocês comandos imperativos do tipo tartaruga, ande, e a tartaruga dá um passo e consequentemente ela desenha aquele passo, uma unidade de medida. Tartaruga dobra à direita, então a tartaruga simplesmente vira a direção, e agora se eu mandar a tartaruga andar, ela vai andar. Ou então eu posso dizer tartaruga dobra à direita e digo o ângulo que ela vai virar à direita. A gente viu também que era possível falar para a tartaruga que ela devia fazer alguns comandos repetidas vezes. Tartaruga, faça 3 vezes, ande, e ela daria 3 passos. Não falei para vocês
comandos condicionais, do tipo, tartaruga, se estiver na última posição da sua área de trabalho, dobra a direita. Tartaruga, se tiver, enquanto tiver espaço, tartaruga ande, até chegar no final. Então eu não falei de comandos condicionais, mas eu estou dizendo que vai ter um comando que, se uma determinada condição, esse comando vai ser executado. São seriam comandos condicionais. E a gente viu também que era possível ensinar a tartaruga novos comandos, certo? Do tipo quadrado, reta. Então, a partir daquele momento que eu ensinava a tartaruga aquela reta já passava a fazer parte do repertório de comandos da minha linguagem, que era a linguagem lúdica, tá certo? O que é que nós estamos explorando nessas duas primeiras aulas quando nós introduzimos essa abordagem lúdica? Nós estamos introduzindo aqui a possibilidade de dizer a vocês que a linguagem que vocês vão usar agora é uma linguagem que tem menos poder de expressão, mas também evita problemas de ambiguidade que é tão comum na nossa língua, na língua falada. Então a língua de computador é um subconjunto do nosso português, para poder fazer com que o computador entenda o que é que a gente está falando. E nosso português é tão rico que a gente pode dizer uma mesma coisa de várias formas. Então, normalmente a gente trabalha com um algoritmo como sendo uma forma de você ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa, só que aquela pessoa fala português. E aí a gente começou naquela segunda aula lá, falando a respeito de como é que você me mostra um mapa de um determinado local. Como é que eu saio de um lugar A e vou no lugar B? Então, normalmente a gente já viu que as pessoas, quando vão explicar isso, já assumem algum contexto que a gente tem que tomar cuidado com as linguagens de programação. Se eu for explicar como é que se chega no centro da cidade, e aí a gente diz, você pega o ônibus, sim, mas antes de dizer como é que se chega no centro da cidade, eu pergunto, você está onde? Para que eu possa saber exatamente como é que eu explico através dos comandos que eu disponho. Então, os comandos imperativos agora, não na linguagem da tartaruga, mas na linguagem do mundo real, normalmente a gente vai querer representar coisas no computador que existem no mundo real. E o computador ele vai ter que escrever coisas para que na tela do computador eu entenda o que é que o computador quer. Ou então o computador vai ter que ler informações que normalmente podem vir do teclado, ou podem vir de outro dispositivo do mouse, etc. De maneira que eu vou ter que ler. Se eu disser assim, o computador escreva, e eu digo a mensagem, o computador nem pestaneja, ele tem que escrever. Então o escreva e o leia são comandos imperativos que o computador vai fazer independente de qualquer coisa, né? Eu mando e ele faz. O computador também ele vai ser capaz de armazenar um determinado valor que você queira em uma posição de memória. Então aí eu começo a trabalhar com alguns comandos que existem na linguagem, e esses comandos vão fazer parte desse repertório que eu vou poder usar, como se eu tivesse uma biblioteca e eu pudesse dizer agora quais são os comandos que eu disponho ali naquela prateleira. Assim como na tartaruga a gente podia mandar a tartaruga repetir N vezes, aqui eu também faço. Eu tenho esse comando. E eu vou dizer faça N vezes de várias formas. Né? Eu posso dizer faça N vezes, né? Ou eu posso dizer enquanto não chegar no final, faça. Então eu tenho várias formas que eu chamo de sintaxe. A forma como eu digo, ela vai repetir N vezes, dependendo de como é que eu quero aquela repetição, eu digo faça, ou então enquanto a condição não for, enquanto não chegar no final, repita, tá certo? E o comando condicional aqui também eu vou ter o mesmo significado que eu tinha no comando da tartaruga, de se chegar no final da mesa, dobre à direita. Aqui eu vou ter uma condição, se eu tiver espaço ainda no meu espaço de armazenamento, então leia o próximo aluno, se não, dê a mensagem que já está cheia, a turma está cheia. É como se a gente tivesse um número limitado de cadeiras aqui, e à medida que os alunos vão entrando, que eu vou lendo os alunos, chega um momento que não tem mais memória. Então eu digo, ó, se chegar mais um aluno, você vai dizer, olha, lamento, mas já encheu a memória. Então a gente começa saindo da abordagem lúdica e agora indo para a abordagem, que é a abordagem do mundo real. O mundo real existem as coisas do mundo real. E no caso dos programas de computador que a gente está querendo fazer aqui agora, a gente vai ter que criar modelos, vai ter que criar códigos relacionados ao que é o mundo real e o que é no computador. Então se eu chegar aqui e pegar para qualquer um de vocês existem no mundo real, hardware.
Mas dentro do computador vocês não existem, vocês vão ter que ser criados. Então, para o UFPB, o sistema acadêmico da UFPB, vocês representam um número com 8, acho que são 8, né? A matrícula de vocês, 8 dígitos. Então, dentro da UFPB, no mundo virtual da UFPB, vocês são identificados através de uma identificação que são 8 dígitos, que é a matrícula de vocês, tá certo? Então, eu vou dizer assim, que é possível agora eu chegar para o computador da UFPB e ensinar o computador da UFPB uma série de quadrados, retas e tal. Então, eu posso ensinar o computador. E eu vou ensinar o computador criando funções que antes não existiam no computador e que agora vai passar a existir. A gente vai criar daqui a pouco na linguagem C. Então, se essa função retorna um valor, eu chamo de função, lembrando da matemática. Se essa função não precisa necessariamente retornar um valor, aí eu não chamo de função, porque ela não retorna um valor, eu chamo de subrotina. Por exemplo, eu posso dizer assim, imprima o cabeçalho. O cabeçalho precisa retornar alguma coisa? Não, ela vai aparecer lá na tela do cabeçalho e fim de papo. Então, vão existir procedimentos, então subrotina em inglês quer dizer procedimentos, ou rotinas, né? De maneira que esse comando que eu acabei de ensinar a tartaruga, ensinar a linguagem C, ele pode ir para uma biblioteca e a partir daí esse comando eu posso usar na linguagem. Assim como quando vocês fizeram o comando quadrado, aí agora vocês poderiam fazer quadrado de lado 5, quadrado de lado 200, poderiam parametrizar esse quadrado, tá certo? Então, no momento que eu estou confortável em dado um problema, eu saber como é que eu decomponho esse problema em termos de como é que eu resolvo esse problema, quebrando esse problema em comandos imperativos, comandos condicionais e comando de repetição. O cara está querendo saber como é que vem de Sapé para João Pessoa. Como é que eu vou dizer a ele? Eu posso dizer a ele, meu amigo, você vem como? Vai a pé? Vai. Então, enquanto não chegar no destino, faça. Faça o quê? Ache uma avenida que tenha a placa para João Pessoa. E continue andando. Enquanto não chegar em João Pessoa, vem andando. E ele vai andando fazendo o quê? Procurando indicação para João Pessoa. João Pessoa para cá. Aí ele vai andando. Aí viu ela tem... Tá? Então é uma forma de dizer. Ou então vem de ônibus. Então pegue, vá até a estação tal, pegue o ônibus tal. Então, enquanto não chegar em João Pessoa, verifique os meios de transporte. Enfim, o contexto vai me dizer exatamente como é que eu vou programar essa vinda dessa pessoa para cá. Tá certo? Então, sempre que a gente tem a abordagem lúdica, a gente está trabalhando com um mundo que é importante entender o que é preciso para que eu saiba, dado um problema, como é que eu construo a solução em termos de linguagem algorítmica. Quando eu começo a trabalhar com a linguagem C, a gente começa a trabalhar com algumas particularidades de uma linguagem de computador. E aí eu estou me aproximando mais do modelo de computação, que é o modelo de computação usado em todas as linguagens. As linguagens, elas vão precisar processar informação, tem informação já dentro do computador, como tabela de imposto de renda, etc. Mas eu vou, em um determinado momento, captar informações que vêm do mundo externo, via teclado, via outro dispositivo de entrada e saída, como a gente vai ver aqui, existem no hardware vários dispositivos para fazer a entrada de dados do computador, de maneira que dentro do computador eu tenho que usar uma parte de hardware também, que é também a parte chamada de memória randômica, é onde o computador armazena, é o juízo do computador lá, né? A memória do computador, e aquela posição de memória que eu posso dar um nome, o nome é essa posição de memória, que eu vou guardar um valor lá dentro da posição, a esse conceito eu chamo de variável. Por quê? Porque é como se eu tivesse um escaninho. Na secretaria de alguns cursos, antigamente, eu tinha um escaninho de Álvaro, escaninho de Raimundo, escaninho de Maria, de João. Então, vá lá no escaninho de Álvaro e coloque o exercício. Aí o cara ia lá e colocava, né, a listagem do computador. Ia lá e colocava a listagem do computador. Então, quantas listagens de computador cabem no escaninho de Álvaro? Então, aqui eu tenho esse conceito também. Naquela posição de memória, cabe quantas unidades de informação? Pode caber uma simples ou pode caber mais de uma, tá? Como a gente vai explorar no futuro. Bom, apresentamos na aula passada para vocês
vocês um programa que era um programa que dizia Alô Mundo, né? E na sequência nós pegamos esse programa e nós dissemos que esse programa não era entendido diretamente pelo computador. Por que esse programa não era entendido diretamente pelo computador? Porque esse programa está numa linguagem que eu chamo de linguagem que o ser humano entende. O computador não entende esse programa escrito nessa linguagem. É preciso transformar esse programa numa linguagem que o computador entenda. E se eu olhar lá no hardware do computador, atrás vai ter um cristalzinho que vai estar emitindo pulsos elétricos, né? E esses pulsos elétricos eles vão entrar nos fiozinhos, né? Vários fiozinhos que eu chamo de barramento, e vão vários pulsos elétricos. Em determinado tempo esses pulsos elétricos são analisados e ele olha aqui tem energia mais 5 volts positivos, aqui tem energia menos 5 volts. Então em um determinado momento tem 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então, que danado é isso, 0010? Aí ele vai lá na tabela e vê que 0010 é a operação escreva. Certo? Mas escreva o quê? Aí passa alguns milissegundos, vem outro fluxozinho de mensagem, aí vem 0001, 001, que é o código da letra A. Então ele vai escrever o A e assim sucessivamente. Então, a máquina tem um clock que sai pulsando assim, é assim que é feito as coisas. Então, eu preciso transformar esse programa aqui nessa linguagem de pulsos, que para vocês eu posso dizer assim, eu transformo isso aqui num processo que eu chamo de processo de compilação, que eu pego esse programa, que é o programa que eu escrevo na linguagem que o ser humano entende, transformo esse programa chamando um outro programa, cuja finalidade desse programa é transformar esse ponto C. Primeiro ele transforma no ponto O em analogia a uma linguagem mais próxima da máquina, não é ainda a linguagem própria da máquina, seria o objeto. Eu transformo o fonte em C, então quando você compilar, na realidade ele vai criar um ponto OBJ para dizer que aquele arquivo foi transformado parcialmente. E depois vem um outro programa que está dentro do processo de compilação, que é o link editor, que transforma o objeto no ponto .exe. Agora, quando eu pegar o .exe, que eu devo olhar dentro dele lá, vai ter zeros e uns. Vai ter códigos lá que o computador vai entender. E aí eu entro no meu sistema operacional. Quando eu entrar no meu sistema operacional, eu vou ter a capacidade de executar o comando. E essa execução do comando pode se dar, como a gente falou na aula anterior, através de uma interface gráfica, eu apontando meu mouse para um ícone, que quando eu clicar nesse ícone, ele sabe que ele vai associar ao programa executável e vai fazer com que o sistema operacional vá lá, carregue esse programa e execute. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ainda escrever mais um pouco relacionado ali com os conceitos, tá certo? Eu vou pedir para vocês formarem grupos de 3 ou 4 para começar a entender como é que é a mecânica da vida real do programa. Existe uma especificação do problema e com base na especificação do problema eu vou analisar na linguagem algorítmica como é que eu resolvo aquele problema. Tá ok? Então, lá.